Certo. Então, como eu estava dizendo, vai depender de como você vai sustentar é, a sua a sua colocação sobre o continente, sobre a Europa, na verdade, né? Ela vai ser um continente se você levar em questão alguns aspectos. Por exemplo, populacional, eu digo de sentido raça, tá? Econômica, cultural, deixa eu ver mais. A questão também que vai envolver seria o chamado eurocentrismo, né? Essa questão é bastante interessante. Hoje a Europa ela é um país que ele envolve diretamente a mim e a vocês, a todos, né, no planeta inteiro. Não existe nenhuma forma da gente viver no dia a dia sem ter nenhum tipo de ligação com a Europa, né? Se a gente for pensar na questão monetária, na questão do dinheiro, na questão do capital, de produtos e tal, o que a gente assiste, o que a gente vê, o sonho que muitas pessoas têm hoje em dia, que no passado era ligado aos Estados Unidos, hoje já não é mais a questão da Europa, né? Então, desde jogadores de futebol, que a gente vê os melhores onde é que eles estão, os times de futebol, envolve um monte de coisa. Então, isso desde o passado, na questão histórica, o eurocentrismo ele já é bastante colocado no cotidiano, do dia a dia da população mundial inteira, certo? Até o surgimento, ó, se a gente for pensar pela questão histórica mesmo, então foram eles que desenvolveram línguas, números não, né? Mas enfim, disseminaram a questão matemática pelo mundo afora, a, a questão do descobrimento e de implantação de cultura em todo o planeta, tá certo? Então é chamado de eurocentrismo. Por que eles se colocam no topo, acima de algumas civilizações de outros continentes, por exemplo, né? Então eles são os melhores, os países são os mais desenvolvidos, tá? Eu digo assim uma questão global, mundial, certo? Então são os países mais desenvolvidos, então tem uma cultura mais educada, certo? Então isso é chamado de eurocentrismo, tudo bem? Mas a questão localização geográfica, mesmo física, é interessante. É, a Europa ele está localizado totalmente no hemisfério norte, né? Se a gente levar em consideração a linha do Equador como divisão. Aí sim, levando em consideração essa divisão geográfica, a Europa ela vai estar no hemisfério norte, tá? Para eu poder sustentar que a Europa ela não é um continente, aí eu vou ter que levar em consideração as questões físicas, tá? Se você prestar bem atenção no mapazinho que vocês têm aí tanto faz, qualquer uma das duas páginas, você vai ver que a Europa, na verdade, ela não passa de uma extensão da Ásia, tá? Se eu colocar a Ásia como um continente central, a Europa vai ser chamada de península. É uma grande península, certo? O que é uma península? A gente tá vendo, vou afastar aqui um pouquinho, ó. Vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Aqui atrás. Estão vendo aí, pessoal? Então, dá pra ver. Mas tá só Sim. invertido. Está invertida, mas enfim, vocês, eu estou com Aham. o dedo aqui em cima Aham. de uma região onde é a Suécia e a Noruega, tá bom? Então, o que é uma península? Tá. É uma faixa de terra que ela é cercada, né, por água, por três lados, três, menos por um, que é a parte que está aqui em cima, tá certo? Então, quando você tem, vamos imaginar aqui o meu braço. Então, eu tenho água cercada aqui e aqui, tá? Mas essa parte aqui está ligada a outra faixa de terra. Então, o meu braço seria uma península, tá? Dentro da questão geográfica. E aí, se você pegar a Europa, ela vai ser uma península da Ásia, certo? Mas aí, quando é que eu posso chamar ela de continente? Quando eu levo em consideração a divisão de cultura, a divisão econômica, social, histórica, tá? Levando em consideração isso, aí sim eu posso separar essa península asiática e posso chamar ela de continente europeu. Tá? Em alguns momentos vocês vão sempre se deparar em prova do Enem, futuramente vocês vão fazer, tá certo? No IF, sempre vai cair alguma coisa ligada à Europa, sempre, sempre, sempre. Vai depender da questão em foco do ano que vai acontecer aquele Enem, mas certeza, 100% certeza, pelo menos 50% da parte de geografia que acontece no Enem fala de
Europa, certo? Tenho certeza disso aí. Então, ela pegando a Ásia mais a parte da Europa, a gente vai chamar isso de Eurásia, tá? Vai ser chamado de Eurásia. Está totalmente no hemisfério norte, tá certo, pessoal? Isso aí é a questão da localização. Bom, e como ela é uma península, a gente sabe que vai ter água cercando essa península. Aí, que braço de água vai ser esse, né? Que massa de água que vai ser isso aí? A gente vai ter o Oceano Atlântico, tá certo? Ao oeste da Europa, no caso, nesse lado aqui, tá certo? Ao oeste. A gente vai ter abaixo, na parte sul da Europa, o mar Mediterrâneo, que vai separar a África da Europa. Acima a gente vai ter o mar glacial ártico, tá? Mas tem umas coisinhas interessantes aqui para vocês verem, tá? Então a gente vai ter o glacial ártico ao norte, beleza, pessoal? Ó, acompanhe o livro de vocês aí, ó. Ao oeste, Oceano Atlântico, ao norte, glacial ártico, ao sul, a gente vai ter o mar Mediterrâneo, que vai separar a África da Europa, né? Então, no finalzinho ali onde está a Espanha, né? A gente vai ter uma outra península, tá certo? Onde está a Espanha e Portugal, e a gente vai ter um estreito por onde esse mar Mediterrâneo vai ter uma saída para o Oceano Atlântico, certo? Esse estreito ele tem uma função econômica tanto da África, do norte da África, quanto do sul da Europa, beleza? Agora, duas coisas que é bastante interessante você saber. Quando se fala de continente europeu, parte natural, parte física, o continente europeu ele é bastante recortado, tá? Isso aí na parte sul, onde está Portugal, onde está Espanha, Andorra, Mônaco, tá? San Marino, a Itália, toda essa região, ela é uma região ligada a questões de tectonismo, né? Ou seja, a união de placas tectônicas. Então essa região, ela vai estar propícia a abalo sísmico, né? A terremotos, a erupções vulcânicas, né? Então é uma região que vai ter ali bastante vulcão, que é conhecido historicamente, está lá na Bíblia, vários deles, né? O Vesúvio, a questão de Sodoma, Gomorra, vai ter Pompeia, né? Que vai estar ali na região da Itália, certo? Então essas ações naturais é bastante comum nessa região. E no continente europeu, a gente também vamos ter mares abertos, mares fechados e mares interiores. Vamos lá. O que é um mar aberto? Observem aí na página 72 que você vai ter na parte norte aqui, tá certo? Perto dos Alpes escandinavos, o Mar do Norte. Isso aí seria um mar aberto. O que é um mar aberto, professor? É um braço de terra que faz ligação diretamente com o oceano, certo? É um mar aberto. É o Mar do Norte. Lá no sul da Europa, a gente vai ter o Mar Mediterrâneo. Esse aí vai ser um mar interior, tá? Apesar dele ter uma ligação com o oceano, através de um estreito, né? Que faz parte de quase uma ligação de terra, tá certo? Na separação desse continente aí por atividade geológica, esse estreito ele foi formado. Então, o mar Mediterrâneo vai ser um mar interior. E o que é um mar fechado? A gente vai ter aí o Mar Negro, tá? E o Mar Cáspio. São mares que não têm nenhuma ligação com o oceano. Mas é água salgada? Sim, é. Certo? Então, vai ser áreas de água salgada, como o oceano normal, porém ele não tem nenhuma ligação com o oceano em si, tá? Ele vai ser fechado. Então, de novo, para recapitular, a gente vai ter mar aberto, que é aquele que tem contato com o oceano em um braço de terra bastante elevado, né? Aberto mesmo, tá? A gente vai ter o mar interior, que é um fechado, porém ele tem uma pequena ligação com o oceano, que essa ligação ela pode ser natural ou pode ser artificial, certo? Vamos imaginar que isso aí tivesse sido feito, como acontece com o Mar Vermelho, tá? Então, se fosse feito pelas pessoas, no caso tanto africana quanto europeia, daria no mesmo. E o mar fechado, o Mar Negro e o Mar Cáspio, que são mares
que estão dentro do continente realmente sem nenhum tipo de ligação direta com o oceano. Tá certo, pessoal? Então isso aí é o mar fechado, ok? Dentro da questão natural ainda, a gente vai ver a parte de relevo e hidrografia. A parte de relevo é bastante interessante. A gente vai ter no norte, né, na parte lá onde tem oceano glacial, onde vai estar a Noruega, acompanhe o mapa de vocês aí, e a Suécia. A gente vai ter os Alpes escandinavos, né, que são áreas de altitude bastante elevada, tá? Ao sul, a gente vai ter ali na parte da Itália, onde tem a botinha da Itália, os Alpes Dinamarca, Alpes Dináricos, né, e Alpes Suíços, certo? Os alpinos, na verdade, alpinos, que são regiões com altitude bastante elevada. O interessante é que se a gente for levar em consideração a questão de altitude para esses relevos, vai determinar também a questão econômica daqueles países, né? Então, os países onde tem altitude maior, vamos dar um exemplo aqui, eles têm uma economia ligada à fabricação de queijo ou à produção de uva, né, para o vinho, certo? Porque quanto mais alto, então o clima se torna mais frio, tá? Então vai propiciar a cultura da uva, por exemplo, tá? Mas fazendo um apanhado geral, a Europa ela é basicamente planície, tá? Então vai existir sim algumas elevações como planaltos, tá? E algumas montanhas não tão altas assim no continente europeu. Na sua maioria, tá? 80% da Europa, talvez mais de 80%, seja de áreas planas, certo? Agora o que vai se destacar aí vai ser os montes Urais, que vai estar ao leste da Europa. Esses montes Urais, ele é uma cadeia de montanha que literalmente ele vai dividir a Ásia da Europa, tá? É ele que vai fazer essa divisão, que a gente vai chamar isso de barreira natural, certo? Uma divisão natural de dois continentes, beleza? Sobre a questão de rios, é bastante interessante. O continente europeu, por ser bastante recortado, seria natural que existissem muitos rios, e realmente existem. Mas deles se destaca alguns, tá? Então não esqueça disso não. Se destaca o rio Volga, o rio Reno, que na verdade o Reno ele se torna economicamente mais ativo, né? Seria um rio especial dentro da Europa, tá? O Volga, o Reno e o Danúbio, né? O Danúbio que está nos livros, está na literatura, está nos filmes, né? Quando se passa falando sobre filmes românticos, tal, geralmente é o Danúbio que vai aparecer ali. Mas esses três rios, em meio a um monte deles lá, são os mais importantes economicamente para a Europa, certo? Esse rio tem a capacidade de transporte, principalmente. São os rios que, vamos dizer assim, teriam um fluxo de água mais elevado, mais contínuo. Os outros, em maior parte do ano, está congelado, então não permite que o fluxo de transporte de mercadorias e produtos nessa região. Oi. Não, é que eu queria saber se tá gravando e vai colocar no grupo depois ou é só pra mandar? Não, eu coloco no grupo, eu vou compactar e vou colocar lá. Uhum. Certo? Então, pessoal, voltando aqui o assunto. Então, existem vários rios, certo? Você pode olhar aqui o mapa na página 73, vai existir vários deles, mas os principais são esses três, o Volga, o rio Danúbio e o Reno. O Reno ele tem uma característica melhor, ele é mais estudado pela questão de geografia e ele é mais importante, vamos dizer assim, tá? Simplificando, ele é mais importante para a Europa, porque ele tem a capacidade e volume de água maior. Então, isso o transporte, desde a sua formação cultural, desde a sua formação histórica, tá? E ele vai ligar ali a Espanha, a vários outros países, a Alemanha, na verdade, né? Ele vai passar entre a Alemanha, um dos maiores países da Europa, e vai transportar mercadoria para quase toda a parte do continente, inclusive desembocando no oceano. E aí a gente já viu a questão lógica, desenvolvimento de alguns países tem ligado sempre a braços de água, né? O oceano principalmente, transporte e de mercadoria. Então, esses são os rios principais da Europa. Tá certo, pessoal? Então,
Recapitulando, questão relevo, maioria do território plano, né? Apenas vai se destacar ali os Alpes escandinavos, né, que vai estar na região da Noruega, certo? Os alpinos, que vai estar na Itália, certo, pessoal? E interessante, esses relevos, a gente vai chamar ele de relevo antigo, tá? Então, quando se fala em relevo antigo, logicamente ele está bastante desgastado pelo tempo. Quanto mais antigo, mais desgastado. Então, a gente não vai ter aí montanhas e altos picos, não. Eles vão ser um pouco mais onduladas, porque a ação do intemperismo físico, eles fizeram esse desgaste, né? A chuva, o vento, o sol, entendeu? A química, né? Certo? Que vai acontecer muito nessa região aí. Então, a gente vai ter os Montes Urais, fazendo uma fronteira literalmente natural, separando a Europa da Ásia. A gente pode chamar a Europa de continente ou apenas de uma península, né? Uma grande península. Lembrando que dessa península vai surgir várias outras, certo? Então, se você observar aí, a Itália mesmo, ela também é uma península, a botazinha desenhada, né? Então, tem água do lado esquerdo, água do lado direito, no sul, e ela está ligada ao continente. Então, seria mais uma península. A questão da Espanha e Portugal também, tá certo? Vamos ter algumas ilhas, né? É bastante interessante isso. A Islândia lá dentro do Oceano Atlântico, certo, pessoal? A Irlanda, o Reino Unido, né? São vários países montando apenas uma ilha aí, onde está ligado ao Mar do Norte, certo, pessoal? Então, isso é a questão física que vai ser o que vai cair para vocês. Existe muita coisa, mas eu estou simplificando aqui o máximo para a gente não perder muito tempo nisso, não, tá? Rio, Reno, Volga e Danúbio, que é o principal, Rio Reno. Tudo bem? A questão, vamos voltar aqui, vamos passar uma página, clima e vegetação. Bom, isso aí também vai ser bastante fácil, página 74 aí. Quanto mais ao norte, mais frio, tá? Quanto mais ao sul, uma temperatura mais amena, tá? Isso aí vai ter uma função primordial quando a gente vai falar sobre população, tá? Então, quanto mais ao sul da Europa, mais frio, certo? A gente vai estar ali sobre o clima polar, né? Realmente é frio de matar, muito frio mesmo. Apesar dessa região existir habitações, ela é uma habitação, vamos dizer, pouca, né? Tem poucas habitações naquela região ali por causa do clima também. E aí a gente vai descendo, tá? A gente vai ter aqui o clima mediterrâneo, já ao sul, né? Onde está o mar Mediterrâneo ali, certo? A gente vai ter o clima temperado, que na verdade é a maioria do clima da Europa, é chamado de clima temperado. Esse clima temperado ele tem uma característica das 4 estações do ano ser bastante definida. Então, verão quente, o inverno frio, tá certo? A estação do ano da primavera, então realmente existem flores ali. O outono, as plantas, que a gente vai chamar de plantas califormes, né? E elas vão poder cair as suas folhas, fazer aquela muda e tudo, né? Que é para poder a fotossíntese. Então, tem toda essa questão biológica que vai acontecer nessa vegetação aí, certo? A gente já viu em geografia que a vegetação está ligada diretamente à questão climática. Então, se o clima muda, a vegetação ela vai ter que mudar. Certo, pessoal? Então, quanto mais ao norte, mais frio, quanto mais ao sul, clima mais ameno. Isso vai influenciar na questão da população também, né? Da densidade populacional dentro do continente europeu. Beleza? Vamos passar para a página 76. Características demográficas. Tudo bem? Nessas características demográficas, ela é bem interessante. A população europeia, falando de um modo geral, a questão histórica, ela é formada por 3 grupos principais: germânicos, eslavo e latinos. Tá? Germânicos, eslavo e latino. Isso seria a população, vamos dizer assim, pura daquela região, né? Daquele continente. Porém, hoje, a gente sabe que a população desses países eles não é mais como era no passado, pela questão de migrações, pela questão de emigrações, né? Entre e sai de pessoas de etnias, de raça, de culturas diferentes. Então, a gente não pode mais estudar
uma região como a Europa, ou como qualquer outro país, como uma população, vamos dizer assim, centralizada, centrada em uma única etnia, né? Já que a questão da globalização, que a gente já viu na aula passada, ela também tem o seu papel influenciador nesse aspecto também. Beleza? A gente vai tratar aqui sobre a Europa. Hoje ela tem cerca de 740, mais, né? 740 milhões de habitantes. Então, essa população ela não está bem distribuída no continente. Aí eu acabei de falar o porquê. Por que será que ela não está distribuída nesse continente? Fala aí, alguém. Vamos dizer que eles estão mais concentrados no sul por causa do clima. Sim, correto. Eles têm se localizar no sul. Exatamente. E assim, população, justamente, é Raíssa, né? Raíssa que falou? Foi? Pronto, justamente, Raíssa. Então, realmente, a população da Europa, ela tem uma concentração, vamos dizer assim, que não é totalmente espalhada, não é uniforme, né? Ela nem é uniforme na questão étnica e nem é uniforme na questão de densidade demográfica. Então, os países ao sul, vamos usar pela lógica, os países ao sul que tem um clima, né? Um clima temperado, um clima mais ameno, né? Não é tão frio assim, logicamente seriam os países onde a população ela é maior, a densidade populacional ela é maior, certo? Mas não é só isso. Ela não é só isso, não. Se a gente for pela questão econômica, aí a gente vai ver que realmente os países que estão ao leste europeu, eles têm a questão da migração para os países que estão ao sul ou a oeste pela questão da economia. Então, a economia mais diversificada, a industrialização ela é mais implantada nesses países, foi onde tudo começou. Então, a gente vai levar isso em consideração também. Oi? Sim, aí também esse negócio, como os países ao leste eles são mais próximos do mar, aí eles conseguem mais facilmente entrar em comércio com os outros países do que, por exemplo, os países que estão mais adentro do continente europeu. Sim, sim, exatamente. Ó, a gente fazer um estudo sobre a Europa, sobre qualquer outro país hoje em dia é um pouco mais complicado, porque a informação ela chega muito rápido, beleza, mas também a mudança fisiológica dos continentes, dos países também muda muito rápido. Correto, Giovanni, tá certo, viu? Vocês podem gravar esse material aí também, memorizar o que ele falou aí, que é verdade. Mas também tem que levar em consideração, vamos levar uma parte histórica. A geografia e a história tá sempre ligadinha, são irmãs as duas. Você lembra da questão de capitalismo e socialismo, né? Então, os países que estão mais a leste, que estão ali próximo da divisão realmente com a Ásia, são os países que têm influência da Rússia, né? Os países que têm aquela influência ainda do socialismo, tá? Então, hoje, por mais capitalismo exista dentro desses países, ainda existe uma parte que é centrada no socialismo. Então, quem busca melhores condições de vida, um poder aquisitivo melhor, ele faz uma certa migração para os países que estão ao oeste e ao sul da Europa. Então, isso vai fazer com que a densidade populacional daquela região ela venha diminuindo, enquanto a outra ela tende a aumentar, tá certo? Isso vai levar também a um outro fator histórico da questão lá da Alemanha, desde o nazismo, né? Ter que o Hitler lá ter aquela questão da atividade deles em diminuir a população, não ter a questão do preconceito. Isso tudo leva a influência populacional dentro da Europa. Raíssa? Ia falar, Raíssa? Sim, Denilson. Também assim, após a Primeira Guerra, assim como com a queda da Alemanha, basicamente, assim, quebrou a economia alemã. Tipo, muitas pessoas migraram para os países que tinham, no caso, ganhado a guerra, como a França, assim, que eles saíram melhores ainda com o final da guerra, como a França, para a Inglaterra e tal. Aí, como a Alemanha fica mais próximo dali, perto da região da Polônia, que sempre é atacada, aí saíram de lá e foram mais ao leste também, e também é um grande exatamente. fator. Isso, com certeza, verdade. Então vamos lá, crescimento populacional. Hoje, a Europa ela vive uma situação, hoje,
tá? 2020, vamos dizer assim. De 2018 para cá, a diminuição da taxa de natalidade na Europa, ela aconteceu de forma rápida e muito grande, certo, pessoal? Se eu perguntar, tem a ver com a tecnologia? Tem. A taxa de natalidade, ela vem caindo, tá? Ela vem caindo por quê? Quem é que tem um papel fundamental no desenvolvimento da população dentro de uma região? É a mulher. Querendo ou não, então, a mulher ela tem uma importância muito grande nisso. Então, vamos lá. Essa taxa de natalidade ela vem diminuindo justamente pela entrada da mulher no setor financeiro, né? Na economia, fazer parte de uma economia como um todo. Então, as mulheres hoje elas buscam o quê? Estudar, melhores condições de vida, né? Então, ela está sempre adiando a maternidade, deixando para depois, quando tiver mais velha, blá, blá, um monte de coisa aí. E nisso nasce menos criança. Pela mesma questão do capital, né? São países capitalistas, vamos lembrar disso. Pela mesma questão do capital, da busca incessante por melhoria de vida, a maternidade ela está sempre sendo adiada. Mas eu digo mulher, beleza, mas os homens também. Denilson, Então, oi. aí também por consequência disso a população da Europa é mais idosa, né? Sim, justamente. Ao contrário da Ásia, ao contrário do leste asiático, a questão da China, né, a diminuição, filho único, aquela coisa toda, o Japão teve isso também, a Índia já teve isso também, alguns países, até os Estados Unidos já teve um tempo passado diminuição de filhos por família, para poder os recursos, né, ser mais viável. Aconteceu isso também. Porém, na Europa, essa taxa de natalidade ela vem caindo naturalmente no sentido de que as pessoas estão buscando essas mesmas condições de vida que vocês bem falaram aí. E aí, como se trata de um país, de um continente, onde a tecnologia é avançada, a qualidade de vida, vamos dizer assim, é melhor, tá? Então, as mulheres e os homens buscando sempre a questão financeira em primeiro lugar, né? A estabilidade financeira, está sempre adiando a maternidade. Beleza. E aí a diminuição de filhos por família diminui também. Certo. E aí a tecnologia tem o que a ver com isso? Claro, a indústria cresce, a busca incessante por melhoria de vida também. A medicina avança, então, vamos dizer assim, a taxa de mortalidade diminui. Viu a lógica aí? Diminui por quê? Porque os idosos, vamos dizer assim, é mortalidade natural. Não estou nem entrando na questão de violência, não, né? Na questão mecânica da mortalidade, não. É mortalidade natural. Então, as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, os países têm uma rede médica boa, certo? O índice do IDH é lá em cima, e daí a população idosa vive mais, né? Então, a média aí de 80, né, 75 a 80 anos, diferente daqui do Brasil. Apesar da gente ter melhorado muito também. A gente passou de 65 para 70 anos, né? A expectativa de vida no Brasil. Mas aí na Europa ela é maior. E aí o todo, né? A Europa, um todo, contexto geral, entra em um problema. Que problema é esse? É a questão da distribuição de renda ligado como é que eu vou dizer, à previdência social, certo? Então, sem jovem no mercado de trabalho, com a população idosa avançada, quem está pagando a esses idosos? Certo, pessoal? Professor, eu não entendi ainda. Vamos lá, vamos simplificar. As pessoas que trabalham trabalho formal, carteira assinada, enfim, tem um desconto do salário daquela pessoa por mês. Esse desconto vai para uma conta, tá certo? E o montante dessa conta vai pagar a aposentadoria das pessoas mais idosas. No futuro, quando a gente tiver mais velho, alguém vai trabalhar para pagar a nossa. E é assim que funciona. Aí, pegando esse conceito, levando isso para a Europa, vocês vão ver que não tem pessoas jovens para trabalhar, a população idosa é muito grande demais. Quem está pagando, injetando dinheiro nessa população?
o governo. E aí o cofre público de cada país ele vai diminuindo. Daí o governo europeu, de alguns países, eles têm adotado algumas medidas, certo? Para poder sanar ou tentar resolver isso aí. Eles estão facilitando aí, pessoal, a questão da migração, tá? Já estou na outra página. Veja aí que eu falei sobre crescimento populacional, certo? Explicando de forma rápida aqui o porquê que a taxa cai. Falei sobre a expectativa de vida, né? Que vai de 75 a 80 anos, tá certo? Lá na Europa. E aí existem alguns fatores que vai fazer com que as pessoas vivam mais, tá? Isso não estou falando sobre a questão violência natural. Se eu botar a questão violência, talvez esse índice seja maior ainda, tá? Natural. E aí, 100 pessoas, 100 jovens no mercado de trabalho, existe a questão do problema sobre a arrecadação de valores, de dinheiro, né? Para poder pagar os aposentados, vamos dizer assim, certo? Vai entrar na questão da previdência. Beleza? Pessoal, vou só botar para carregar aqui o computador, que ele está pedindo para carregar rapidinho. É ligeiro que nem um trapo. Fica aí. E agora com os comerciais. Oi. Deu certo? Deu, né? Então pronto, então aqui vai ocorrer esse problema aí, tá certo? Com a questão da previdência. Muito velho, pouco jovem, pouco dinheiro, o capital que tem que colocar vai ser os governos, né? No caso, o cofre público vai colocar. E aí existe essa matemática que ela não vai bater, certo? Precisando de mais gente para o mercado de trabalho, alguns países da Europa, tá? Vou falar no contexto geral, eles começaram a abrir a questão da migração. Eles estão aceitando mais imigrantes lá, certo? Só que a questão da migração também vai gerar alguns problemas, tá? Por que eles aceitam imigrantes? Eles até aceitam imigrantes, mas não tem que ser imigrantes que tenham ali uma certa qualificação. Eles não querem qualquer pessoa dentro dos países europeus trabalhando e tirando o emprego de outros, né? Certo? Eles querem imigrantes, pessoas que tenham uma qualificação, certo? Em 2015, na verdade, a Alemanha ela fez um apanhado geral, ela pegou aí as empresas que estavam contratando latinos, né? Pessoas da América Central e da América do Sul em geral, brasileiros aí, foi mais de 150 brasileiros, os caras fizeram um apanhado geral dentro da Alemanha, fizeram uma fila, deram um pé na bunda, pega o beco daqui, e pronto. Por quê? Porque eram pessoas que estavam trabalhando na ilegalidade, ou pessoas que não têm nenhum tipo de formação, não é pessoas qualificadas para o mercado do trabalho que estaria ali, tirando o emprego de pessoas que seriam do país, trabalhando mais barato, né? A gente sabe disso, trabalha com um valor reduzido, a carga horária vai lá para cima, então quer dizer, para o dono do comércio, para o dono da indústria, é show de bola, eu pago pouco, trabalha muito, tá bom demais, não quero mais nada. Mas na verdade não é o correto, certo? E aí, pessoal, esse fluxo migratório ele está acontecendo muito, tá? Do leste europeu para o sul e para o oeste, os países mais desenvolvidos, né? Assim, como o Giovanni falou aí, tá certo? E também a questão de imigrantes de outros continentes, principalmente aqui do Brasil, que antes era muito ligado aos Estados Unidos, acabou-se, tá? Hoje é mais ligado à questão da Europa, pessoas em busca de emprego, melhoria de vida. Porém, ele tem que chegar lá qualificado. Vou dar um exemplozinho aqui. O camarada chegou lá formado em mecatrônica. Beijinho na testa. Show de bola. Chega pra cá, todo mundo quer. Ganha logo uma estrelinha, bota aqui na testa igual a Chaves. Pronto. Você é invocado. Professor, Oi. e a maioria dos brasileiros, né? A gente vê que vai para Portugal e para Espanha, também por ser uma língua fácil da gente aprender. Então Correto. é bem mais. Sim. Justamente. Também eles são de certa forma latinos. Aí isso pode acabar evitando xenofobia, Sim. que lá tem muito na Europa. Exatamente. Existe sim. Justamente. Tá correto isso aí. A anotação de vocês aí tá corretíssima.
Então, é bastante interessante a gente pensar no estudo de geografia do continente europeu, população, né, que hoje é uma coisa muito louca e tal, dessa forma, tá? Isso pode cair em vestibulares, cara, isso é 100% acontecer. Então, esse fluxo migratório, ele é interessante, certo? Ele vai acontecer por alguns fatores. E a Europa, vamos dizer assim, ela aceita, mas aceita quem? Né? Quem é que vai estar ali trabalhando? É uma pessoa que tem uma qualificação, que realmente vai ter um salário empareado com o europeu? Porque para mim ter um salário mais baixo que o europeu e tirar o emprego do europeu não vai ser legal para eles. Aí vai acontecer um fenômeno que a gente vai chamar aí de xenofobia, né? Que é o avesso em estrangeiro. Mas é o avesso por quê? Preconceito? Até existe, sim, tal. Beleza, mas é mais a questão de não aceitar por ele estar tomando o emprego daquelas pessoas trabalhando com um salário reduzido e com a carga horária bastante alta. Tá? Então esse fluxo migratório vai acontecer muito por esses motivos. E aí, como Raíssa falou aí, verdade, eles vão justamente para o sul da Europa, porque é uma língua mais parecida com a nossa, né? O português, o espanhol, até mesmo o francês ali, né? O italiano, muito parecido e tal. O francês nem tanto, mas o italiano é muito parecido, ainda dá para você conseguir ainda pedir um copo d'água e um pão. Então, morrer de fome também vai ser um... Oi. Ao sul da Europa também são, esses países, no caso, Portugal, Espanha e Itália também, são menos rigorosos do que os países mais ao norte, em Sim. questão, assim, de ser qualificado. São menos rigorosos, porque, assim, países como Noruega e tal, são extremamente rigorosos no quesito de qualificação do trabalhador. Sim, verdade, com certeza. Então isso vai acontecer. Então a questão migração lá, pessoal, é bastante interessante a gente entender isso aí, tá? Eu queria falar com vocês aqui sobre, pronto, aí a imigração legal, imigração ilegal, né, vai acontecer, tá? As pessoas que vão para com a migração ilegal, elas vão ter o chamado subemprego, tá? Então vão trabalhar com um salário baixíssimo ali, passando muita necessidade e às vezes não consegue o visto para voltar, se arrepende. Acontece isso também. A gente não vai muito longe, não. Na verdade, é um conceito só. É estudar. Camarada sem qualificação, ele vai trabalhar. Não é que ele não vai ter emprego. A não ser que ele não queira. Não quer trabalhar, não quer, beleza. Mas ele vai sim conseguir um emprego. Mas esse emprego a gente vai dar um nome dele de subemprego. É um emprego que, vamos dizer assim, nem todo mundo quer. Tá? Então nem você mesmo quer. Você está ali porque realmente não tem outro. Aí não vai ter outro porque vai exigir uma qualificação profissional daquele indivíduo, daquela pessoa. Tá certo? A questão da xenofobia é um avesso, que aí vai existir na Europa. A xenofobia ela é bastante acentuada em todos os países europeus. Na verdade, já existe a xenofobia entre eles, entre os próprios europeus. Tá certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma lógica. A França e a Inglaterra. Pronto, exatamente. França e Inglaterra. Vamos imaginar aqui. Existe uma rivalidade entre os clubes de futebol do Brasil. Ninguém gosta de ninguém. Palmeiras não gosta de Flamengo, Flamengo não gosta de Corinthians, Corinthians não gosta de Palmeiras, né? São Paulo, ninguém gosta de ninguém. Mas todo mundo se une para tirar o Flamengo. A raiva mesmo do flamenguista, né? Beleza. Lá é a mesma coisa. Tá certo? A xenofobia nos países já existe. Então, ó, português não gosta de sei o quê, a França não gosta do italiano, o italiano não gosta do inglês, mas todo mundo se une para dispensar os latinos. Entendeu como é que é? E aí eles só vão acolher esse latino, né, no caso América Central, América do Sul, se tiver uma qualificação. Beleza, pessoal? Consegue entender a jogada? Então isso aí é bastante comum na Europa. Então falamos aí sobre, só para recapitular aqui, da questão natural, tá? Tema 1, vegetação, clima, localização, tá? Eu queria muito entrar na questão de eurocentrismo, mas a gente só vai retornar com esse assunto quando a gente voltar das nossas férias aí, tá? Que eu vou preparar um material bem legal para vocês entenderem aonde que a Europa vai entrar no dia a dia de nós aqui brasileiros. Torense, a gente que mora aqui, São José, Rio do Fogo, Perovas, Carnabinha. Onde é que a Europa tem a ver com nós?
Não, eu moro aqui tão distante, nada a ver com eles lá não. A gente tem mais a ver com eles do que a gente imagina, certo? A causa de imigrações, né? A questão de refugiado, a gente vai ver aí, os refugiados que passa ali da Europa para a África, da África para a Europa, em busca de melhoria de vida, então, atravessando o Mar Mediterrâneo, atravessando o Mar Vermelho, certo? O Mar Negro, né? Então, existe a questão das prisões e das, como é que eu vou dizer, extradições de pessoas de um país por outro, por não ser aceito, né, estar naquele local de forma ilegal, certo? Então a gente ia ter aqui na página 79 sobre refugiado, mas isso não vai cair na prova de vocês não, certo? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria que mais gente estivesse aqui, tá? Mas não tem. Esse será o assunto que irá estar diretamente ligado na prova de vocês aí amanhã. Oi. Danilson, Oi. todos os países da Europa precisam de visto para entrar lá? Não, precisa não. Sim, daqui para lá, você está dizendo? Sim, precisa. Pronto, já que Arthur falou aí, vou entrar aqui numa situaçãozinha bem interessante. Olha, o continente europeu são 50 países, tá certo? 50 países, com a saída do Reino Unido agora, vai para 48, enfim, mas vamos manter os 50, porque realmente dá falta a eles concluir a saída definitivamente. Alguns fatores, moeda própria, um monte de coisa aí. O euro é uma moeda que faz parte de um bloco de países, né, chamado de União Europeia. Agora se liga nessa onda aí, não vai cair na prova de vocês não. Mas enfim, é bom se ligar. Esse bloco ele vai ter uma facilidade de que pessoas e mercadoria de um comércio ele possa circular livremente dentre esses países membros da União Europeia. Certo, pessoal? Tem algum barulhinho aí? Alô? Galera? Saíram, foi? Certo, Bom, Aqui. então, pessoal, é o seguinte, esses países membros, eles têm essa função de pessoas e mercadorias poder transitar livremente sem problemas, sabe? Hoje em dia, é bastante comum pessoas de um país trabalhar em outro. E aí, eles vão todo dia e voltam para casa. Vamos imaginar aí um espanhol, ele trabalha na França. Puxa, 2 países diferentes, distantes um do outro, como é que ele vai e vem? Hoje em dia a gente sabe, tecnologia, de novo, né, mais uma vez. Então a gente tem aí um trem bastante ligeirinho, rapaz, o trem bala, né, que a gente conhece, tal. Então ele viaja a 300 km por hora, dá para ir correndo a pé, se quiser, mototáxi. E aí um espanhol, ele tem a condição perfeita de trabalhar lá na França e retornar para casa no fim do dia, né? Então ele vai passar aí 2 horinhas dentro do trem, o bicho viaja ligeiro, chega lá, ele trabalha e retorna. Coisa que aqui no Brasil a gente não consegue sair Zona Norte, Zona Sul do Natal em 2 horas. Fala aí, Arthur. Arthur? Bom. Pessoal, conseguiu entender? Sim, E aí, sim, galera? consegui. Professor, vai cair, Entendi. vai Legal. cair globalização. Esse será o nosso assunto da prova de vocês, na parte que eu fiquei devendo, que a gente já iniciou já próximo das aulas, certo? No retorno das nossas férias, a gente vai continuar para poder finalizar esse conteúdo, tá? E aí eu quero entrar com vocês na questão do eurocentrismo aí, que é bastante interessante para a gente poder entender o dia a dia, certo? Tava pensando em vocês há pouco tempo assistindo. Oi, Arthur. É que você não falou da Rússia. Eu pesquisei ontem, a Rússia ficava e vi que a Rússia dizia que a Rússia estava na Ásia e na Europa. Sim, Como assim? ela faz parte dos 2 continentes, tá? Existe a parte da Rússia que fica na Europa e a parte da Rússia que fica na Ásia. Mas como o assunto Turquia- seria isso também. A Turquia também. Exato. A Turquia Então existem também tem alguns uma países parte que que é eles na têm uma Europa e parte. outra na Ásia. Exato. Turquia também. Certo? Mas e como não vai ser um conteúdo específico da prova de vocês, eu preferi não falar. Mas também não lembrei. Enfim, mas é isso mesmo, Arthur.
Faz parte dos dois, certo? A Rússia e a Turquia Professor, tem suas áreas nos dois continentes. Oi. Mas onde é que tem, vai cair tem mais? geopolítica, É na Ásia, né? globalização? Você vai cair o quê? Geopolítica, Sim, globalização. vai. Mas é aquele que vocês já Vai. estudaram, que vocês já fizeram. Certo? Vai. Vai estar lá um assunto bem Certo. facinho para vocês. É aquele mesmo que vocês já fizeram, não vou mudar não. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu tava pensando aqui há pouco tempo não, né? Hoje pela manhã, quando eu cheguei da escola, fazendo uma análise aí de um jornal que eu vi sobre a questão do coronavírus, é bastante interessante. Isso vai levar em consideração a Europa também. Certo? Que Vocês lembram pegou que o tudo que eu coronavírus. falei para vocês, tudo que eu falei para vocês, e um bocado de coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, mas que eu sabia, aconteceu. E vai continuar acontecendo. A questão da geopolítica ela é bem estudada. Eu deixei até um documento, um livro para vocês estudar lá no Classroom, na parte do 9º ano, para vocês baixarem e estudarem realmente a fundo como é que funciona a geopolítica mundial. E aí, entrando, pegando isso para levar para conceito atual, eu vou dizer para vocês, vai estar gravado dessa vez, né? O que está acontecendo. Vocês lembram que eu falei para vocês que como é que funciona a questão de vírus, da geopolítica ligando à questão financeira mundial, né? Segundo a ordem mundial aí. Então eu lembro que eu falei para vocês que cria-se um vírus, espalha pelo mundo, né? Então empresa de países subdesenvolvidos começa a quebrar e o país que criou o vírus compra essas empresas. Pronto. Hoje muitas empresas brasileiras estão se vendendo para a China, vendendo parte do seu arsenal de equipamento e produtos para a China, tá certo? E com isso ela vai superar os Estados Unidos, vamos lembrar disso, né? Primeiro, segundo, então agora o dragão, ó, vai crescer, né? Em torno da águia americana, mas está acontecendo justamente por isso, pelo que eu já tinha falado antes. Exatamente. Então não é um assunto de Europa não, mas vai levar em consideração isso E também. para Já não porque a atrapalhar Europa... isso, matar os idosos. Sim, porque aí vamos lembrar, agora na Europa, qual foram os países mais afetados? França, Itália, onde a população é o quê? Idosa, certo? Justamente, é mais idosa. E aí, já que não tem pessoa, olha só a lógica da coisa. Já que não tem pessoas chegando no mercado do trabalho, vamos diminuir os idosos, porque aí eu não vou ter que pagar a questão da Previdência Social. Entende a jogada? É muito interessante. Aqui no Brasil isso acontece do mesmo jeito. Porém, está acontecendo uma coisa interessante hoje. Repara o que eu estou falando para vocês. Meu menino batendo aqui na porta para entrar no quarto. Interessante uma coisa que eu vou falar para vocês. Gente, ó, eu acho que a cura desse vírus, a vacina desse vírus já existe. Ela está guardada. Quando é que eles vão começar a colocar à disposição da população? Vai demorar. Mas eu acho que já está guardada. Vai aparecer alguém para fazer a mesma coisa que eu. Vocês vão ver. Eu acho que já está guardado. E vão matar Vamos lá. se aparecer. Gente, Um dos sintomas desse coronavírus é a falta de ar. O que é que está sendo mais vendido pelas indústrias? Hein, galera? Qual é o tipo de equipamento que está sendo mais vendido pela indústria chinesa? Respirador. Álcool em gel. Quem é o aquelas principal comprador da bombinhas, aquelas China? bombinhas. Quem é o principal comprador da China? Estados Unidos. Brasil. Estados Unidos. É o principal. Não, não é agora. De equipamento. Ah, tá. Tá? Tá. É o Brasil. Olha só como é interessante. No Rio Grande do Norte fabrica-se respirador também. O FRN está fabricando o respirador. No Brasil inteiro se fabrica respirador. E o valor, ó, pequenininho. Mas o Brasil está comprando respirador, alguns estados, respirador chinês. Tá? Porque aí tem a questão de comprar essa licitação e o desvio do dinheiro. Entendeu a jogada? Sim. Aí olha só. É, A China cria um vírus e cria o antídoto. Deixa guardado e vende produto. Quando os países que precisam desse produto não precisarem mais, aí a China vai dizer, olha, encontramos aí a cura para esse vírus. Na verdade já tem, está guardado, mas eles estão ganhando dinheiro com o vírus. Então vamos ganhar dinheiro. Quando todo mundo não precisar mais de respirador, porque, enfim, já deve ter melhorado a galera aí, ou já compraram
o que tinha de comprar, eu não tenho mais um que vender, agora sim, eu vou abrir mão da vacina. Aí eu faço o quê? Vendo. Eu vou dar? Não. Consegue entender a lógica da coisa? É bem simples, eu vendo computador. Então, enquanto eu estiver vendendo computador, é beleza, mas vai chegar um tempo que todo mundo vai ter um computador, então eu vou ter que ter um outro produto para vender. Porque computador eu já não vendo mais. Sim, Denilson, como eu ia falar, aí, como, assim, conflito bélico, assim, envolvendo armamento chama muita atenção, conflito econômico chama menos atenção e, às vezes, é muito mais funcional. Então, por isso que eles estão optando por isso. Ter uma forma mais discreta, que assim, que no caso seria mais funcional, de certa forma, seria mais eficaz, porque não teria, sim, no caso, esse caso da nossa pandemia, tipo, sim, teve um consenso mundial, mas só que às vezes pequenos conflitos menores do que esse, chamam menos atenção e rolam mesmo assim, meio que por trás, sabe, sem ninguém perceber muito, e mesmo assim rola, sabe? Sim, sim. É verdade, Por não, trás isso aí sempre tem alguma potência. tem, sempre Exato. vai ter. Gente, Aí, isso aí por exemplo, é a famosa Terceira Guerra Mundial, que a gente já previa livro de história no passado, né? sim, aí como as antigas guerras que teve, assim, por exemplo, uma guerra mais ou menos recente, como essa dos Estados Unidos e do Iraque, chamam muita atenção, porque, assim, mortes eram, assim, diretas, basicamente. Não que, tipo, assim, fome, como que no caso seria o que conflito econômico causa, mas não causa morte direta, mas, sim, bomba chama muito mais atenção, sabe? Sim, Exatamente. E naquela época das guerras não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Informação rápida. Então, vamos dizer, a gente chama de guerra mundial, mas a gente sabe que nunca foi mundial, né? Essa guerra não influenciou no planeta inteiro, não. É mundial por quê? Eurocentrismo, onde era o mundo? Europa. O mundo é lá na Europa. Então, as guerras aconteceram naquela área, não influenciou o planeta inteiro, não. Quando a gente diz assim, guerra mundial, se imaginar, foi no planeta. Não, não foi. Foi na parte da Europa ali, envolvendo a Europa, a Ásia, a norte da América, certo? Pouco, não foi nem tanto assim, tá? Pouco, a gente tinha um oceano separando isso, beleza? No leste asiático também não foi tão forte assim, isso vai acontecer bem depois. Então, quando se fala guerra mundial, é porque eles acham que o mundo é lá. Por isso chamado de eurocentrismo. É interessante essa jogada aí, a lógica. Mas o que a gente está vendo agora justamente é uma questão política, uma questão que vai envolver poderes políticos de determinados países, principalmente aqueles mais desenvolvidos. Então vocês vão aprender e vão entender depois que o que eu estou falando aqui pode ser besteira, pode ser que não aconteça. Então é só uma lógica minha, uma ideia da minha cabeça. Mas eu acho que a cura já está lá. Porque eu vou fazendo uma análisezinha de como funciona a geopolítica de algum país. Então, a cura já está pronta, mas agora eu tenho que vender produtos. Então, quando eu não conseguir mais vender esses produtos, aí sim eu vou vender a cura. Isso já aconteceu com cólera, com a gripe. Lembra da gripe aviária? Veio de onde? China. A gripe suína veio de onde? Da China. Hoje tem? Até tem, mas existe vacina. E foi feita onde essa vacina? Lá também. Então, sempre vai existir essas coisas, certo? E assim, a gente, como é um vírus novo, ele chegou aqui muito forte, tal, tá disseminando muita gente aí, mas a gente não vai ficar sem ele, não. A gente vai ter que aprender a viver sem ele, a viver com ele. Igual a gente aprendeu a viver com a gripe, com a cólera, com a AIDS, certo? A gente aprendeu, a gente vive normalmente com esses vírus aí. Já a vacina chega, já está prontinha, está guardada na gaveta lá de algum chinês, tá esperando deixar de vender produto, porque estão vendendo máscara, estão vendendo respirador. Se eu botar a cura agora, eu deixo de vender. Entendeu a lógica da coisa? Pois é assim que funciona, infelizmente. Mas é assim que funciona. Os países de cima, querendo sempre estar acima. E se ele detém o poder agregar aquele território, tá? Ele vai poder disputar a hegemonia com aquele chamado mais forte, Estados Unidos, certo? Então a China faz o quê? Faz aliança nesse momento com outros países. Vamos imaginar o quê? Que o Brasil tem uma ligação direta com os Estados Unidos, mas a China agora vendendo produto para o Brasil, comprando produto do Brasil, ele vai pegar esse Brasil como aliado para ele. E aí agora vão ser duas potências contra uma, levando em consideração isso aí, né? Simplificando aqui. Mas não, a China está fazendo aliança com muitos países do mundo para depois eles conseguir economicamente ser mais potente do que os Estados Unidos.
Então é sempre uma questão da geopolítica, de entendimento. E aí cada um cria o seu conceito e vai entender. Agora, eu acho que isso que eu estou falando aqui ainda vai aparecer na mídia aí de alguma forma. Eu, pensando na questão de quantidade de estatística de infectados no Brasil, eu nunca vi uma região querer tanto ter alguém infectado como aqui, Touros. Parece que os estados estavam brigando para ter mais pessoas doentes, porque ia vir a ajuda do governo. E agora isso está acontecendo. Eu disse isso antes aqui em casa, não falei para vocês não, mas falei com alguém da escola e tal. E agora eu estou vendo na televisão que o governo vai mandar milhões para estados e municípios que tiverem mais problemas com o coronavírus. E aí aquele que tiver menos, recebe menos, fica atrás. E aquele que tiver mais índice, recebe mais. Então tem gente enterrando o caixão vazio, que é para dizer que morreu alguém. Então vai por número, certo? É gripe, coronavírus. Morte, qualquer outra mortezinha, coronavírus. Porque quanto mais coronavírus tiver no papelzinho, mais recurso vai vir para aquela região, para aquele estado ou município. Então é gente sendo enterrado. Passou no Fantástico. Eu sabia que isso ia acontecer. Enterrando vários caixões sem nada dele. Era para dizer que tinha mortes e tinha sido coronavírus. Aí o estado, pá, mais dinheiro para aquele município, tá? Fui ver aqui, Touros vai receber 3.866.000 reais até o mês que vem, Touros. Para quê? Para cuidar de coronavírus. Cadê o coronavírus aqui em Touros? Não tem. Aí esse dinheiro vai para onde? Beleza? Galera, até mais. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida aí, ter conhecido um pouco mais sobre nossa aula. 58 minutos, né? Estamos aqui de aula, um horário. Beleza? Para fazer uma revisãozinha simples aí. Amanhã a gente tem prova às 8, vai até às 11, viu? Acordem cedo e façam lá com calma. Leiam as regrazinhas, tá? 2 entradas. Anotem as questões antes para quando vocês voltar com elas. Beleza, galera? Ok? Dá um ok aí todo mundo para dizer que fechou. Ok, fechou. Ok, beleza. Até mais. Deixa eu fazer uma intro aí. Ok.